Para esta Casa de Leis é uma grande alegria, uma imensa honra recebê-los nesta noite do dia 19, que foi concedido a homenagem. E nesta oportunidade, nós queremos agradecer a presença de todos, presença dos convidados e familiares do pastor Anaziel da Silva Pedrosa, que receberá nesta noite uma homenagem desta Casa de Leis. Homenagem que para esta Casa de Leis e para o município de Américo Brasilense é a maior homenagem ou a maior honraria que se concede a uma pessoa, que é entregar o título de cidadão amerilense a alguma personalidade. O pastor Anaziel da Silva Pedrosa foi agraciado, portanto, através de um decreto legislativo aprovado por esta Casa de Leis por unanimidade, em que concedeu-lhe o título de cidadão amerilense. Eu sou Valdeci Pano, com a permissão de Deus e sob a presidência do vereador Diego Viveiros, iniciaremos, portanto, esta sessão solene. Queremos convidar o vereador e presidente desta Casa de Leis, que presidirá esta sessão solene de entrega de título de cidadão amerilense ao pastor Anaziel da Silva Pedrosa, conforme decreto número 004/2015, de autoria dos vereadores Silas Fernandes Pinto, Valdomiro Brizolari e Valdeir Bezerra da Silva. Convidamos para ocupar o seu lugar na presidência desta casa, vereador Diego Rodrigues de Souza. Convidamos também para fazer parte da mesa diretora o primeiro secretário desta edilidade, vereador doutor Lineu Hamilton Cunha. Convidamos também os demais vereadores que farão parte desta sessão solene para ocupar os seus lugares. Vereadora Danilzo Narelli Prada. Convidamos também o vereador João Antônio de Moraes Neto Alemão. Convidamos para tomar o seu lugar no plenário desta casa, vereador Luzimar Alves dos Santos. E também o vereador Roberto Rodrigues Job. Convidamos também para fazer parte da mesa diretora dos trabalhos desta sessão solene os vereadores autores do projeto de decreto legislativo que homenageia o pastor Anaziel. Convidamos o vereador Silas Fernandes Pinto. Vereador Valdeir Bezerra da Silva Dega. E vereador Valdomiro Brizolari. Nesta oportunidade, queremos convidar o vereador Silas Fernandes Pinto para fazer adentrar este plenário o homenageado pastor Anaziel, Valdomiro Brizolari adentrando este plenário a sua esposa Raquel, e o vereador Dega da Padaria adentrando os filhos, noras e netos.
Composta a mesa e estando em nosso recinto os homenageados, devolvo ao senhor presidente. Inicialmente, boa noite a todos. Cumprimento a todos que estão presentes nesta noite, aqui na sede do Poder Legislativo da nossa cidade de Américo Brasiliense. Saúdo a todos, aos amados irmãos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. E sejam todos muito bem-vindos a essa Casa de Leis, numa noite extremamente festiva para a nossa cidade. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Neste momento, queremos convidar a todos a se colocar em pé, oportunidade em que estaremos acompanhando o hino nacional através do telão, bem como a sua legenda, e convidamos a todos a cantarem alegremente o nosso hino nacional. Muito obrigado, pode tomar os seus assentos. Senhor presidente, demais vereadores e todos os convidados que se encontram nesta Casa de Leis nesta noite, queremos registrar a presença desta sessão solene. Gostaríamos de registrar a presença do Dirceu Pano, diretor de cultura do nosso município de Américo Brasiliense, que está conosco prestigiando esse evento. Também conosco, representando os pastores da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, do campo de Araraquara, o pastor Adécio. Muito obrigado, pastor Adécio, pela vossa presença. Agradecemos também a todos os demais convidados. Prezada esposa e prezada irmã Raquel Santos Pedrosa, os filhos Tiago Santos Pedrosa, Lucilene, Nora, o Henrique Neto, Gustavo Santos Pedrosa, a esposa Laís, o filho Lorenzo, Felipe Santos Pedrosa, a sua esposa Raquel, Paulo Santos Pedrosa, familiares do pastor Anaziel da Silva Pedrosa. Para esta Casa de Leis é uma imensa alegria poder recebê-los nesta casa para homenagear uma pessoa tão distinta e tão prestigiada no meio da comunidade amerilense. Os poucos anos que o pastor Anaziel
tem fincado o pé na nossa querida cidade de Doçura, tem sem dúvida trazido uma grande alegria, uma grande satisfação a todas as pessoas, não só aqueles que congregam com o pastor Anaziel, não só aqueles que fazem parte da comunidade da Assembleia de Deus do Ministério Belém, em especial aqueles que congregam ali na chamada Congregação da Sadia, mas para toda a comunidade amerilense é realmente uma honra muito grande tê-lo. E ao ler daqui a alguns minutos o currículo do pastor Anaziel, os nobres senhores vereadores desta Casa de Leis, os convidados, poderão realmente identificar que trata-se de uma pessoa inteiramente gabaritada para receber a homenagem que lhe foi proposta e será entregue nesta noite. Queremos, portanto, senhor presidente, ler aqui o edital e também o decreto legislativo de número 004/2015, de autoria dos vereadores Silas Fernandes Pinto, Valdomiro Brizolari, Valdeir Bezerra da Silva Udega. Confere título de cidadão amerilense ao ilustríssimo pastor Anaziel da Silva Pedrosa. O vereador presidente da Câmara Municipal de Américo Brasilense, Estado de São Paulo, usando de atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo único do artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Américo Brasilense, de acordo com o que aprovou o plenário em sessão secreta no dia 18 de maio do corrente ano, promulga o seguinte: Decreto Legislativo, artigo 1º. Nos termos do artigo 14, inciso 11 da Lei Orgânica do Município de Américo Brasilense, fica concedido o título de cidadão amerilense ao ilustríssimo senhor pastor Anaziel da Silva Pedrosa. Artigo 2º. As despesas com a execução deste decreto onerarão verbas próprias do orçamento legislativo. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revoga-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Américo Brasilense, aos 19 dias do mês de maio do ano de 2015, Diego Rodrigues de Souza, presidente, Dayana de Holanda e Silva, chefe de secretaria. Edital número 007/2015, de 20 de maio de 2015. Convocação de sessão solene da Câmara Municipal de Américo Brasilense para o dia 21 de maio de 2015. O presidente da Câmara Municipal de Américo Brasilense, Estado de São Paulo, usando de atribuição que lhe são conferidas pelo artigo 132 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Américo Brasilense, convoca os senhores vereadores para uma sessão solene a realizar-se no dia 21 de maio de 2015, às 20 horas, em sua sede, a Rua Manuel Borba 298, nesta cidade, para fim específico de realizar solenidade de entrega de título de cidadão amerilense ao ilustríssimo senhor pastor Anaziel da Silva Pedrosa. Dado e passado nesta cidade, vai por mim assinado e afixado em lugar de costume na forma da lei. Câmara Municipal de Américo Brasilense, aos 20 dias do mês de maio do ano de 2015, Diego Rodrigues de Souza, presidente. Senhor presidente, demais vereadores e convidados, queremos também nessa oportunidade justificar as ausências dos vereadores doutora Edna de Cássia, José Roberto de Andrade, o José Benedito Gomes Figueiredo, Zé da Autoescola, Trajano de Oliveira Filho, que justificaram a sua ausência por haverem assumido compromissos anteriormente à data fixada. Nós queremos, senhor presidente, e vereadores autores do decreto legislativo, pastor Anaziel, iremos ver algumas fotos aqui que fizemos questão de trazer para esta sessão, fotos essa que demonstram algumas coisas, algumas partes ou algumas pessoas importantes na vida do pastor Anaziel. Nós iremos ver algumas fotos. Quero pedir ao Paulo, que pode pôr, Paulo. Isso. Título de cidadão amerilense, então, ao pastor Anaziel da Silva Pedrosa. Nós sabemos que a família é o alicerce de tudo, a família é, sem dúvida, a base da sociedade, e nós queremos demonstrar isso através desta foto. A companheira inseparável, aquela que
Não é fácil ser esposa de pastor. A igreja até chama de pastora. E não fosse a mesma garra, não fosse o mesmo empenho, não fosse a mesma chamada de Deus, verdadeiramente muitas ficariam pelo caminho. Mas aí está nossa irmã Raquel, esposa do pastor Anaziel, que ao longo dos seus anos de casados tem demonstrado fidelidade, compreensão e companheirismo ao seu ministério. Nós temos também como alicerce, sendo a família, nós temos os filhos, a família propriamente dita. Os filhos, sem dúvida, são a razão do casal, a razão do pai e da mãe, para conseguir ter forças para prosseguir nesta caminhada. Como dissemos, vocês verão através do currículo que o pastor Anaziel tem um currículo invejável, mas abdicou da sua profissão, abdicou daquilo que a profissão poderia lhe trazer como renda para se dedicar à obra de Deus e ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo na face da terra. O respeito dos familiares, o respeito dos amigos, sem dúvida, fazem parte da vida do pastor Anaziel. E aí, propriamente dito, em Américo Brasiliense, nós temos a obra de Deus em que dissemos que o pastor Anaziel é o pastor responsável aqui na cidade de Américo Brasiliense. A bonita congregação, reformada, inclusive pintada há pouco tempo, próximo ali ao antigo abatedouro da Sadia, portanto, daí o nome Congregação da Sadia. Esta bonita igreja que nós pudemos passar ali diversas vezes e contemplar os carros, as pessoas que procuram aquele lugar com o objetivo de ouvir uma palavra de Deus. E sem dúvida nenhuma, encontram na pessoa do pastor Anaziel uma palavra amiga, uma palavra de aconselhamento, uma palavra de edificação. Portanto, pastor Anaziel, receba desta Casa de Leis, como o mais novo cidadão amerilense, os nossos parabéns e o muito obrigado do povo amerilense pela sua dedicação. Salva de palmas ao pastor Anaziel. Senhoras e senhores, neste momento queremos ouvir palavras do vereador Valdeir Bezerra da Silva. Nós temos nesta noite o Valdeir Dega da Padaria como o vereador, um dos autores do projeto Decreto Legislativo 005/2015 e que irá falar em nome dos outros dois companheiros, Silas Fernandes e também do Valdomiro Brizolari. Recebamos e deixamos esta tribuna para o vereador Dega da Padaria. Recebamos o vereador. Desde já eu quero cumprimentar o presidente, quero também cumprimentar os demais que ocupam essa mesa diretora, ao homenageado, a família toda e os convidados presentes aqui no plenário. Muito obrigado pela presença de vocês e essa casa é de vocês. Falar aqui de quem tem um currículo extenso é muito bom. Eu vou ler brevemente aqui algo que nos foi passado, que diz assim: sou um dos autores do projeto, juntamente com os vereadores Silas Fernandes, Valdomiro Brizolari, mas aqui fui incumbido de trazer nesta noite a palavra ao nosso homenageado pastor Anaziel. Como vereador dessa Casa de Leis, sinto-me honrado em fazer parte deste importante ato, que a maior honraria que esta casa pode realizar e que é a entrega do título cidadão amerilense.
Sabemos que todo o trabalho do pastor Anaziel tem feito em nossa cidade. O trabalho que vem sendo realizado na congregação que o Senhor dirige, com reflexos em toda a nossa cidade. Tem sido notório a todos e o que rodeiam a toda a nossa comunidade. Homenagear o pastor Anaziel com este título consagra todo um trabalho evangelístico e dedicação à obra do Senhor Jesus na face da terra. Não há como reconhecer e homenagear uma pessoa que deixou toda uma carreira profissional para se entregar ao bem próximo e na pregação da palavra de Deus. Fica, portanto, pastor Anaziel, a gratidão do povo amerindense através dessa homenagem. Que o Senhor possa continuar se esforçando deste grande trabalho e que Deus continue lhe abençoando, você e toda a sua família. Muito obrigado aos meus companheiros vereadores aos vereadores que eles aprovaram esse projeto de lei que nós homenageamos para o Senhor. Muito obrigado pela presença de todos e uma boa noite. Palavras do vereador Valdeir Bezerra da Silva, o Dega da Padaria, representando nesta oportunidade também os vereadores Silas Fernandes e Valdomiro Brizolari. Pastor Anaziel, nós sabemos muito bem, e senhor presidente, demais vereadores desta casa, que talvez desconheçam um pouco da história da família Pedrosa. Mas a família Pedrosa, em Araraquara, ela procurou, através dos anos, se colocar à disposição de Deus, na obra de Deus, e o que nós chamamos na seara de Deus. A família Pedrosa, sua saudosa mãe, que faleceu há pouco tempo, e tivemos a oportunidade de estar naquele sepultamento e acompanhar e ver a unidade da família Pedrosa. Uma senhora que, apesar da dificuldade dos seus anos no final da sua vida, usuária de cadeira de rodas, mas não se cansava de estar na casa de Deus, ouvindo a palavra, cantando, adorando a Deus, tanto que cedeu um salão de sua propriedade para ser exatamente um local de adoração a Deus. Nós temos, e agora, senhor presidente, eu me excusando da parte profissional e me colocando como pessoa particular, porque muitos da família Pedrosa convivem conosco também. O Daniel, a Eliette, a sua irmã mais nova. E como nós pudermos ou poderíamos demonstrar a gratidão, ou a sua família demonstrar a gratidão que lhe tem? Optamos então por convidar a Eliette para cantar aqui um louvor. Pode ser, Eliette? Paulo, vamos lá. A Eliette se dispôs a, nesta noite aqui, cantar um louvor. E a Eliette, como sempre, organizadora dos eventos,
e com a sensibilidade que sempre tem, escolheu uma música aqui, escolheu um hino que sem dúvida vai demonstrar aquilo que está sendo homenageado nesta noite e vai sem dúvida trazer também uma palavra de ânimo para que o senhor possa continuar a prosseguir esta caminhada. A Eliette irá cantar aqui um hino homenageando o seu irmão, pastor Anaziel. Boa noite a todos. Para mim é um orgulho, né? É uma alegria imensa de estar aqui nessa homenagem, né? Vendo isso, tudo isso feito para o meu irmão, né? Então é um orgulho para nossa família. Eu estou aqui em nome de toda a família Pedrosa. Vou louvar a Deus por seu elevo espiritual, porque hoje nosso pai e a nossa mãe não estão aqui, mas eu tenho certeza que se eles estivessem, eles estariam na primeira fileira, de pé te aplaudindo e dizendo que você é o orgulho dele. Eu vou louvar a Deus para a honra e glória de Jesus. Deus sempre abre uma porta para livrar e preserva o mundo inteiro se o escolhido nele está. Deus não lhe deixa nem por um minuto fracassar e lhe dá um livramento no momento certo que precisar. Destrói seus inimigos e põe anjos pra mostrar saída, dando escape com sua forte mão, preservando sempre a sua vida. Porque pra livrar o justo, Deus destrói uma cidade e faz cair ao chão. Deus é sempre fiel pra livrar o servo seu. Sempre fiel, jamais deixa você fracassar. Sempre fiel, não te deixa para trás olhar. Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar. Sempre fiel, te dá força pra vencer, te faz passar pelo fogo e ainda sobreviver. E nos espinhos te levanta, não te deixa ferir. Seca as águas, faz caminho só pra você seguir. Sempre fiel, te dá força para trás olhar. Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar. Sempre fiel, te dá força pra vencer, te faz passar pelo fogo, ainda sobreviver. E nos espinhos te levanta, não te deixa ferir. Seca as águas, faz caminho só pra você seguir. Destrói seus inimigos e põe anjos pra mostrar saída, dando escape com sua forte mão, preservando sempre a sua vida. Porque pra livrar o justo, Deus destrói uma cidade e faz cair ao chão. Deus é sempre fiel pra livrar o servo seu. Sempre fiel, sempre fiel, não te deixa para trás olhar. Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar. Sempre fiel, te dá força pra vencer, te faz passar pelo fogo, ainda sobreviver. E nos espinhos te levanta, não te deixa ferir. Seca as águas, faz caminho só pra você seguir. Sempre fiel, jamais deixa você fracassar. Sempre fiel, não te deixa para trás olhar. Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar. Sempre fiel, te dá força pra vencer, te faz passar pelo fogo, ainda sobreviver. E nos espinhos te levanta, não te deixa ferir. Seca as
Muito obrigada. Muito obrigado, Eliette, pela sua participação, viu? Pensando ainda em continuar a demonstrar aqui a grandeza da homenagem que está sendo realizada nesta noite ao pastor Anaziel, nós temos também aqui um pequeno vídeo que foi preparado com o testemunho de algumas pessoas demonstrando o seu carinho e a sua gratidão ao pastor Anaziel por tudo aquilo que ele tem feito. Portanto, antes ainda de entregarmos a placa de homenagem ao pastor Anaziel, nós queremos pedir ao Paulo que coloque, portanto, o vídeo preparado especialmente para trazer para esta sessão solene de homenagem, que estará homenageando aí o pastor Anaziel com alguns testemunhos de algumas pessoas que acreditamos ser muito importantes na vida dele. Pastor, amigo, companheiro, genro, pastor Anaziel da Silva Pedrosa, homem íntegro. Aí, pastor. Evidentemente que foram coletadas algumas imagens e alguns vídeos. Seria difícil, seria impossível coletar a tudo aqueles que gostariam de estar nesta homenagem, mas fica estes 7 minutos como representatividade de todos aqueles que lhe amam, de todos aqueles que te respeitam. Nós passaremos nesse momento a ler aqui o currículo do pastor Anaziel da Silva Pedrosa, que nasceu no dia 13 de fevereiro de 1959 na cidade de Barreiros, no estado de Pernambuco. Filho de João Oliveira Pedrosa e da senhora Maria da Silva Pedrosa, ambos em memória, veio para a cidade de Araraquara aos 2 anos de idade. Sendo o filho primogênito entre os 8 irmãos, seu pai foi trabalhar nas usinas da região. Sua mãe, lavadeira de roupa do antigo restaurante Dom Manuel, instalado na antiga rodoviária de Araraquara. Com apenas 13 anos de idade e com a influência de seu pai junto ao usineiro, foi colocado no Colégio Técnico Agrícola da cidade de Jaboticabal, no estado de São Paulo, em regime de internato. Para ajudar a suprir suas pequenas despesas, que eram as suas viagens a cada 3 meses para poder ver os seus pais, seu irmão Daniel, caçula, que estava testemunhando no vídeo que nós pudemos presenciar e que também se faz presente aqui nesta noite, ajudava a sua mãe na lavanderia e trabalhava como garçom no restaurante também Dom Manuel. Enquanto cursava a faculdade de agronomia, seu pai veio trabalhar na empresa Cutrale, na cidade de Araraquara, e também por seu intermédio, junto ao senhor José Luiz Cutrale, com apenas 18 anos de idade, teve a oportunidade de estagiar em uma de suas fazendas, chamada Campo Grande, na região de Barretos. Começa então a peregrinação do pastor Anaziel nessa conceituada empresa. Algum tempo depois foi transferido para o Triângulo Mineiro para gerenciar a regional da Cutrale Agrícola de Minas Gerais, que constava de um aglomerado de 6 fazendas em uma região onde trabalhou por volta de 10 anos. Retornou à região de Araraquara para trabalhar no Grupo Futropic, na cidade de Matão, por 2 anos. Tendo completado os 2 anos, recebeu um convite para trabalhar no Grupo Votorantim S.A., empresa presidida pelo então doutor Antônio Hermílio de Moraes, de saudosa memória, nas fazendas de silvicultura na região de Sorocaba, também no nosso estado de São Paulo. Nesse grupo, teve a oportunidade de trabalhar na área agrônica e fazer várias especializações na área de biotecnologia e formação de germoplasma, em pesquisas de novas variedades de citros
E tudo isso lhe proporcionou a oportunidade de viagens internacionais para aprimoramento dos seus conhecimentos tecnológicos, como, por exemplo, na África do Sul e também nos Estados Unidos da América. Por onde passou, sempre foi muito querido, respeitado por seus colegas de trabalho e seus superiores, onde sempre também se destacou por sua humildade, obediência, dedicação e zelo em todas as suas atividades. No uso de suas atribuições, tinha autoridade para contratar, para dispensar funcionários, porém as suas avaliações eram sempre baseadas na fraternidade e no compromisso como ser humano, entendendo que todo cidadão tem o direito de trabalhar com a finalidade de alcançar os seus objetivos, desde que lhe seja oferecida a devida oportunidade. Essa oportunidade, na medida do possível, ele franqueou a muitos, e boa parte destes, quando o encontram, ainda hoje, não mede esforços para externar-lhe a sua gratidão e também o seu apreço. Completado 13 anos de trabalho no ano de 1999 nesse conceituado grupo, quando já agraciado com um honroso currículo e também desfrutando do respeito e admiração dos seus colegas, surgiu-lhe a oportunidade que haveria de mudar a sua vida em 180 graus, tendo participado aos seus superiores a sua decisão de demitir-se do grupo, recebeu, portanto, de um dos seus antigos diretores a indicação para gerenciar o maior projeto em café, exportação e irrigado na cidade de Unai, no estado de Minas Gerais, onde trabalhou por mais 11 meses. A decisão que mudaria, portanto, a sua vida, como dito, em 180 graus, foi para atender a chamada divina para exercer as suas funções pastorais. Em atenção a um convite feito pelo pastor Natanael Santos para trabalhar ao seu lado, dirigindo uma pequena congregação no bairro do Jardim Pauliceia, na cidade de Itararé, São Paulo, divisa com o estado do Paraná. Muito mais para atender a chamada divina do que para atender o convite do pastor Natanael, ele decidiu romper o seu vínculo empregatício e a partir daí sua vida tomou um novo rumo. Havendo trabalhado na cidade de Itararé de 2000 a 2003, viu-se na necessidade de fixar residência na cidade de Barretos, onde trabalhou no labor ministerial ao lado do pastor Cristóvão Lazarotto até meados de 2004. Nesse curto espaço de tempo na cidade de Barretos, Deus lhe deu o privilégio e a oportunidade de estabelecer uma nova congregação no bairro Los Angeles, congregação esta que muito tem prosperado até os nossos dias de hoje, confirmando, portanto, a sua passagem por aquela região. No final do ano de 2004, pastor Anaziel precisou retornar à cidade de Itararé, onde ficou por pouco tempo. Em 2005, diante das dificuldades advindas e com uma família para cuidar, decidiu mudar-se para a cidade de Indaiatuba, onde recebeu o apoio e ajuda do seu cunhado Hermílio Júnior, o qual arranjou-lhe uma colocação para trabalhar no setor de exportação do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Com o custo de vida alto e poucas condições, viu-se obrigado a pedir abrigo à sua saudosa mamãe na cidade de Araraquara em dezembro de 2007. Sua mãe prontamente o acolheu, cedendo sua casa para morar com a sua família. Era, portanto, Deus trabalhando para abençoar e honrá-lo sobremaneira nessa região onde começou sua vida simples. Como parte de suas experiências de vida, vale a pena ressaltar neste ponto do seu histórico que no ano de 1986, o senhor Anaziel sofreu um acidente quase fatal, deixando-lhe uma marca que o tem acompanhado desde então. Por conta deste acidente, obteve uma indenização que tramitou por longos 23 anos nos órgãos competentes, vindo a favorecer-lhe somente no ano de 2008, quando já residia na cidade de Araraquara. Com essa indenização, o pastor Anaziel pôde, então, adquirir a sua casa própria e assim melhorar a sua condição de vida e também a condição da sua família. Nesse período difícil, nunca passou pela sua mente o pensamento de abandonar a sua chamada divina. Ao contrário disto, com mais determinação ainda, propôs em seu coração cuidar do rebanho de Cristo, sempre fazendo com lisura e determinação. Em maio de 1983, na cidade de Barretos, se casou com a jovem Raquel Alves dos Santos,
Durante o casamento, 4 filhos, homens, foram gerados, filhos esses que têm sido ao longo dos anos um orgulho para ambos. Tiago, casado com Lucilene, deu o primogênito dos netos, o Henrique, que hoje está com 9 anos. Gustavo, casado com Laís, que desta união nasceu o segundo neto, Lorenzo, que está com 2 anos. E para completar a alegria de todos, o Gustavo e a Laís ainda estão esperando mais um bebê. Felipe se casou com Raquel Silva, que é moradora da nossa cidade do Doçura, e o caçula Paulo, que ainda está solteiro. O senhor Anaziel é um homem muito feliz por ver toda a sua família servindo ao Senhor na casa do Mestre. Atividades ministeriais na cidade de Araraquara e na região de Araraquara, através do pastor José Cláudio Munhoz, que é o muito digno presidente da Assembleia de Deus do Ministério Belém na região de Araraquara, que designou o senhor Anaziel para pastorear a congregação situada na cidade de Américo Brasiliense, a conhecida Congregação da Sadia, no ano de 2009, no mês de setembro. De lá para cá são 6 anos de bons e prestimosos serviços prestados à sociedade amerinense e também à comunidade evangélica cristã da cidade do Doçura. No mês de abril próximo passado, recebeu do pastor José Cláudio Munhoz a sublime e honrosa incumbência para ser ao seu lado o primeiro vice-presidente do campo de Araraquara e região. Nessa oportunidade, quis Deus usar esta Casa de Leis para laureá-lo com o honroso título de cidadão amerilense. No ensejo desta honra que lhe é prestada, o senhor Anaziel agradece a todos os irmãos da congregação sob seus cuidados, aos seus sogros por terem sido pessoas de grande relevância em sua vida e a todos os nobres vereadores dessa casa pela distinção feita à sua pessoa. O homenageado também, de maneira muito simpática e honrosa, agradece a criação e a formação recebida dos seus saudosos pais. Para tanto, se vale dessa ocasião para dividir essa homenagem com a memória deles e, acima de tudo, lembrar que foi através dos seus ensinos que ele se formou o homem que é hoje. O profissional responsável, o esposo amado, o pai dedicado, o avô carinhoso e o servo de Deus. Concluindo, portanto, este breve currículo, como servo de Deus que é, tributa a Deus toda a glória, toda a honra, todo o louvor, a Ele, o Senhor Deus Todo-Poderoso, e somente a Ele, pois sem Ele jamais teria chegado aonde chegou. Podemos aplaudir o homenageado dessa noite? Parabéns, pastor. Não são todos que deixam uma vida e uma carreira profissional como essa para se dedicar a cuidar do rebanho de Deus, porque quando se cuida do rebanho de Deus, está se cuidando de famílias, do social e de diversas coisas que no seu bojo a comunidade e a cidade, os poderes constituídos acabam sendo privilegiados com isso, porque tiram pessoas de situações de risco, pessoas da criminalidade, para estar aos pés do Senhor Jesus, adorando e bendizendo o seu nome. Portanto, queremos nessa oportunidade, lido este breve currículo, convidar os vereadores Silas Fernandes Pinto, Valdomiro Brizolari e Valdeir Dega da Silva para se posicionar ao centro da mesa diretora, convidando também o pastor Anaziel da Silva Pedrosa para igualmente se posicionar ao centro da mesa juntamente com os vereadores, para receber a placa de homenagem que diz o seguinte: Câmara Municipal de Américo Brasiliense, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Américo Brasiliense, de acordo com o Decreto Legislativo 004/2015, de autoria dos vereadores Silas Fernandes Pinto, Valdomiro Brizolari e Valdeir Bezerra da Silva Dega, confere ao ilustríssimo senhor pastor Anaziel da Silva Pedrosa o título de cidadão amerilense em reconhecimento aos relevantes serviços prestados
ao município Américo Brasilense, em maio de 2015, vai assinado pelo presidente desta edilidade, vereador Diego Rodrigues de Souza. Receba a homenagem desta Casa de Leis. Vamos ficar em pé, todos os convidados, para aplaudir o momento em que oficializa o pastor Anaziel da Silva Pedrosa como o mais novo cidadão amerilense, através do decreto legislativo 004/2015 desta Casa de Leis. Muito obrigado aos senhores vereadores, ao pastor Anaziel, senhores convidados, podem tomar os seus assentos. Senhores, devidamente oficializado este título, passa então o pastor Anaziel a ter também o título de cidadão amerilense. Como dissemos no começo, a mais alta honraria que o município pode conceder a uma pessoa. Dado e passado tudo isso, nós queremos convidar o senhor, como o mais novo cidadão amerilense, a cantar conosco o hino de Américo Brasilense. Quero convidar a todos a se colocarem em pé nesse momento, e o pastor Anaziel agora, com a devida legenda do hino projetado na tela, vai cantar pela primeira vez o hino de Américo como mais novo cidadão amerilense. Grande na paz constante, terra adorada, os teus filhos cantarão.
suas próprias mãos. Muito obrigado, pode tomar os seus assentos. Vocês não entenderam. O Paulo entendeu que vocês não tinham começado tudo junto e voltou. Certo? Tá certo, Paulo? Muito bem. Senhoras e senhores, nesse momento queremos ouvir palavras do pastor Anaziel. Queremos nesse momento ouvir, ansiosos, as palavras que o pastor Anaziel tem para pronunciar nesse momento, diante desta tribuna, diante deste plenário e diante destes convidados. Como é que nós podemos receber o pastor Anaziel falando ao microfone? Com uma salva de palmas. Eu quero, nessa oportunidade, dar início à minha fala, trazendo aqui uma passagem da Bíblia Sagrada, a qual Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo de número 4, e o versículo de número 7. Nós poderíamos até dizer essa palavra de cor, mas eu quero fazer questão de citar para todos o que Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Com esta palavra de saudação, eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os presentes, em especial o presidente da Câmara, senhor Diego Viveiros, Deus abençoe, os vereadores, autores do projeto a qual Deus tem nos honrado, vereador Silas Fernandes, muito obrigado, nosso irmão Valdeir Dega, Deus abençoe, nosso irmão Valdomiro Brizolari, e estender o meu agradecimento a todos os demais vereadores que compõem esta Casa de Leis. Deus abençoe grandemente todos os nossos amigos e irmãos. Quero agradecer também, em especial, o nosso irmão, que aqui com muita propriedade tem falado tudo que nós ouvimos aqui. Que Deus continue abençoando grandemente. Agradeço a Deus pelos nossos irmãos da congregação ali do Sadia. Agradeço a Deus aos amigos presentes, aos familiares, e quero aqui destacar a pessoa do nosso pastor presidente, pastor José Cláudio Munhoz, que eu entendo que o motivo e a bênção de Deus, o canal que Deus tem nos proporcionado até esse momento, tem sido através de usar este servo do Senhor, o pastor José Cláudio Munhoz, porque faço parte do Ministério Sólido que todos nós conhecemos, e por esse motivo nós estamos com muita alegria já há algum tempo trabalhando nessa cidade. Deus abençoe todos vocês, e eu já estou com 56 anos, e esta casa nessa noite fez abalar o meu coração, Isso foi muito forte para mim, e sinceramente fez-me lembrar
de toda a minha trajetória, por onde eu caminhei, aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E eu quero aqui somente comentar também o que a palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo, um homem de Deus, quando ele escreve uma simples palavra que no seu bojo ela tem uma grandeza enorme para esse momento. Paulo, quando ele diz, sejamos agradecidos a Deus, uma palavra que me chamou a atenção através dos amigos e das autoridades presentes, da minha família, em especial essa Casa de Leis. Esta palavra, agradecido a Deus. Eu creio que uma situação e um mal que tem assolado a questão social de nosso país, em meio à circunstância em que nós vivemos, tem sido, entre tantas coisas, a falta do agradecimento a Deus. E nesta noite eu quero despejar o meu coração e agradecer a Deus, porque quando as pessoas são gratas ou agradecidas a Deus, com certeza o rumo da nossa caminhada se muda. A nossa vida fica melhor, a nossa convivência fica melhor, porque Deus, Ele proporcionou as bênçãos do céu para todos. O sol ele vem para todos, a chuva vem para todos, o crescimento vem para todos. E acontecimento como esse, a nobreza de um ser humano diante de uma sociedade, nos propõe a refletir que quando o homem se coloca no agradecimento a Deus, quando uma pessoa se coloca no serviço do reino de Deus para agradecer por tudo que ele tem feito, nós não teremos tempo para começar a dividir aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós estaremos somando. E o presente que eu recebo de Deus, eu quero, obviamente, tributar tudo ao Senhor nosso Deus. Devolvo tudo a Ele. E me coloco aqui com mais responsabilidade, porque eu entendi que aumenta a minha responsabilidade. Aumentou muito. Aumentou minha responsabilidade diante da sociedade, conforme eu já tenho me empenhado. Mas este agradecimento que eu faço nessa noite a esta Casa de Leis é simplesmente poder, na minha força, naquilo que Deus tem nos dado, poder contribuir com essa cidade, contribuir mais com a comunidade evangélica dessa cidade e com todos, porque, como eu disse, a pessoa sendo agradecido a Deus, ele vai deixar de errar, ele vai acertar mais, ele vai ter mais amor, vai ter uma convivência melhor. E eu tenho certeza que as dificuldades de um município, as dificuldades em que uma região tenha, ela será dizimada, ela será diminuída quando nós compreendemos que Deus está trabalhando em favor da sociedade. Então fica essa gratidão do meu coração, esta palavra que Paulo deixa bem esclarecido: sejamos agradecidos a Deus. Agora, ressaltando com muita importância e veemência, quando ele diz isso, sejamos agradecidos a Deus, ele está se colocando em uma situação, ele estava inserido em uma situação difícil. Ele não estava em berço esplêndido, em uma situação favorável a ele. Ele estava em sofrimento, estava numa situação de adversidade, porque os frutos e as vitórias nossas, elas se brotam em meio à adversidade. Toda pessoa, todo ser humano, todos nós
que nos propusemos a sermos agradecidos a Deus diante da dificuldade, das lutas e da adversidade. É Deus nos dando uma oportunidade para que nós venhamos a crescer na presença do Senhor, e o reflexo ele será, sem precisar outdoor, sem precisar alguma coisa. Deus estará nos dando a resposta através dos nossos passos, através das nossas obras. E é por isso, como foi dito aqui com muita propriedade, eu sou agradecido a Deus pela minha família. Uma família simples, aprendi muito, sempre digo isso, na saudade dos meus pais. Meu pai é muito simples, um homem simples, que no tempo dele nos ensinou muito. Ensinou a ser verdadeiro, ensinou a veracidade, a fidelidade, o amor ao próximo. Isso é genético, isso é original, isso é formação de caráter. Eu carrego isso comigo. Glória a Deus. E as coisas acontecem na nossa vida. Os nossos passos, eles precisam ir à frente. E diante de uma sociedade que muitas das vezes nós precisamos ter em cada um de nós uma palavra de conforto e de consolo para e entender que sempre, no momento do agradecer a Deus por aquilo que Ele tem nos posicionado e feito para nós, saber que sempre tem alguém que está precisando de uma palavra da nossa parte. Sempre tem alguém. Em meio à sociedade em que vivemos, sempre tem alguém que precisa de você, precisa de cada um de nós. Então é muito simples. E o Evangelho do Senhor é simples. É isso que eu quero deixar aqui nesta noite. Quero agradecer a Deus mais uma vez por todos, pelo honroso título que me foi concedido nessa noite. Muito obrigado para todas as autoridades aqui constituídas dessa casa. Deus abençoe grandemente. E eu finalizo aqui, coloco um ponto e vírgula naquilo que Paulo diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja com todos vós. Deus abençoe grandemente. Palavras do homenageado pastor Anasiel da Silva Pedrosa. Muito obrigado, pastor. Suas palavras, sem dúvida, enobrecem e edificam qualquer solenidade. Senhoras e senhores, com muita alegria também, queremos ouvir neste momento palavras do presidente desta Casa de Leis, vereador Diego Rodrigues de Souza, que usará este parlatório para se dirigir a todos vocês. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu inicio aqui em primeiro lugar expressando nossa total gratidão a Deus por essa oportunidade de podermos estar num momento tão agradável e abençoado como este, aqui na Câmara Municipal. Cumprimento aos nobres vereadores desta casa, primeiro secretário, Dr. Lineu Cunha, também aos demais vereadores que aqui estão, ao Alemão, ao Luzimar, ao Roberto da Anchieta, a vereadora Danil, de uma forma especial aos vereadores autores desse projeto de decreto legislativo que, nos termos da lei orgânica do nosso município, oficializou a concessão do título de cidadão amerilense. E eu saúdo aqui os vereadores Dega, Valdomiro Brizolari e ao Silas, desde já parabenizando aos nobres vereadores por essa iniciativa, na qualidade de representantes da população amerilense aqui no Poder Legislativo, reconhecer o trabalho e a vida, sobretudo ministerial, do pastor Anasiel. E desta forma eu cumprimento também a família, uma família bonita, abençoada, que aqui está, também a família espiritual, presente aqui na galeria do nosso plenário, e de uma forma muito especial
ao pastor Anaziel. Pastor Anaziel, cabe aqui a mim nesse momento trazer uma mensagem em nome dos vereadores desta casa, em nome do Poder Legislativo de Américo Brasiliense, que nesta noite concede o título de cidadão ameriliense, como foi muito bem dito aqui pelo vereador Dega, a mais alta honraria, o mais alto reconhecimento previsto na nossa lei orgânica que rege o nosso município, e dessa forma, através desse projeto de decreto legislativo, reconhecer o precioso trabalho, sobretudo uma missão divina que nós reconhecemos e sabemos que diariamente cabe ao pastor cumprir por um chamado de Deus. Então, cabe aqui a nós fazer esse reconhecimento, uma vida dedicada na obra do Senhor, de uma forma especial nos últimos 6 anos, abençoando a cidade de Américo Brasiliense, sendo um grande instrumento nas mãos de Deus para que os propósitos de Deus se concretizem. Eu tenho certeza na vida de muitas pessoas aqui da nossa cidade, que através do vosso ministério, ao lado da irmã Raquel, Deus tem cumprido, Deus tem feito restauração, transformação de vidas, trazendo dessa forma um reflexo na vida social, um reflexo na sociedade de uma forma muito importante, e o principal de tudo, que é o reflexo no mundo espiritual, a salvação da alma. E esse que é o maior propósito de Deus para a vida do homem, que é a salvação da alma, Deus incumbiu ao prezado pastor essa missão de ser um instrumento, um embaixador de Cristo aqui na face da terra. Então, o que cabe a nós é somente agradecer a Deus pela vida do amado pastor, da irmã Raquel e de toda a família, e suplicar a Deus que continue abençoando, dando força, vigor para continuar cumprindo o seu chamado ministerial. Fica aqui dessa forma registrado de todo o coração os cumprimentos da Câmara Municipal, dos vereadores e desta forma de toda a população amiriliense, que a partir dessa data o acolhe como um dos filhos dessa terra de uma forma totalmente especial. Finalizo aqui mais uma vez agradecendo a todos pela presença, que Deus possa continuar abençoando a cada um. Mais uma vez parabenizar os vereadores Dega, Valdomiro e Silas por essa iniciativa tão justa, tão brilhante aqui para a história de Américo Brasiliense. Essa é a mensagem então da Câmara Municipal, e que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Palavras do excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis, vereador Diego Rodrigues de Souza, externando aqui os seus agradecimentos, as suas palavras ao homenageado desta noite, pastor Anaziel da Silva Pedrosa, e a todos os convidados. Quero lembrar a todos os presentes que na próxima semana, a partir da próxima semana, estará disponível no site da Câmara Municipal, www.câmaraamericobraziliense.sp.gov.br, estará disponibilizada a sessão gravada, esta sessão que está sendo realizada. Portanto, na próxima semana, qualquer um dos presentes e qualquer pessoa na face da terra, através da internet, poderá acessar e comprovar a homenagem que esta Casa de Leis faz ao pastor Anaziel nesta oportunidade. Queremos também agradecer a todos os presentes e dizer também que neste momento nós, desta Casa de Leis, queremos homenagear a esposa do pastor Anaziel, a nossa prezada irmã Raquel, e convidá-la a se posicionar aqui ao centro da mesa diretora. Também convidar a vereadora Danil Zunarelli Prada, que graciosamente vai entregar uma homenagem para a Raquel, como prova de gratidão e honraria desta Casa de Leis, a senhora Raquel. Mais uma vez, saudemos.
Raquel Santos Pedrosa recebendo a homenagem desta Casa de Leis através das mãos da vereadora Danilzo Narelli Prada. Agradecendo a oportunidade e a confiança a mim conferida para dirigir este cerimonial, agradecendo também a presença de cada um de vocês, ao pastor Adécio, representando aqui os pastores da Assembleia de Deus, Ministério Belém, ao Dirceu Pano, diretor de cultura da nossa cidade de Américo Brasilense, faço os meus agradecimentos e devolvo ao senhor presidente. Prezados amigos, irmãos aqui presentes, mais uma vez em nome da Câmara Municipal de Américo Brasiliense, os nossos agradecimentos pela presença de cada um aqui nesta noite. Mais uma vez cumprimentamos aqui ao mais novo cidadão ameriliense, ao mais novo filho dessa terra, pastor Anaziel Pedrosa. Dessa forma, então, sob a proteção de Deus, eu declaro encerrado os nossos trabalhos. Senhor presidente. E para este encerramento, então, eu convido o vereador Luzimar Alves dos Santos que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e que possamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. E aproveitando a oportunidade aqui nessa leitura bíblica, na tarde de hoje, ligando para a secretária do nosso deputado, pastor Paulo Freire, mencionei o grande evento que estaria acontecendo na noite de hoje, e em nome do deputado ela mandou um abraço ao pastor e à família. Vamos ler aqui Efésios 4, nos seus versículos 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Agora vamos ler aqui, no livro de Hebreus, capítulo 13, no seu versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falarão a palavra de Deus, a fé os quais imitai, atendendo para a sua maneira de viver. Amém. Mais uma vez os nossos agradecimentos e desta forma, sob a proteção de Deus, encerramos esses trabalhos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.